Vamos ler Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 15, eu vou ler. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Nós lemos até o versículo 15. Olá, pessoal! Ultimamente, os coreanos estão muito frios. Por isso, se por acaso uma pessoa estiver passando e falar alguma coisa de errado, nossa, acontece um escândalo. Porque as pessoas estão muito bravas, né? Muito estridentes. Por isso as pessoas não têm onde abrir o coração e falar sobre o seu coração. Chegou um tempo em que os pais não conseguem acreditar nos seus filhos, as esposas não conseguem confiar nos seus maridos e os maridos nas suas esposas. Então, para acreditar numa pessoa, tem que ter alguma credibilidade para a gente poder acreditar nela, para a gente poder descansar. Porque a gente não tem onde descansar o nosso coração. Tem muitas pessoas que, por não ter onde descansar o coração, acabam se suicidando, né? E tem gente que não se suicida, mas tem pessoas que ficam no sofrimento, mas chegou uma época que as pessoas não têm como abrir o seu coração e falar sobre ele, né? As pessoas estão vivendo nesse tempo. Nunca existiu tanto doente mental como hoje. Quando a gente vê as pessoas somente falando que elas estão corretas, a gente pode ver, né, que tem muitas pessoas assim hoje em dia. Em Seul tem tantas igrejas. Então a igreja ficando um pouco mais quente, as pessoas podendo vir na igreja, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar qualquer coisa que existe dentro do meu coração, mesmo que eu erre na igreja, mesmo que eu seja fraco, mas as pessoas, poderem me aceitar. Ia ser tão bom se tivesse uma igreja assim em Seul. Na nossa igreja também. As pessoas ficam felizes porque receberam perdão dos pecados, mas tem muitas pessoas
pessoas que não conseguem descansar, né, o coração. Eu acredito nisso. Até pouco tempo atrás eu pensava assim: eu não sei em outro lugar, mas a nossa igreja de Gangnam, mesmo que a pessoa tenha erro, mesmo que a pessoa tenha defeito, mesmo que a pessoa tenha problema, mas se a pessoa puder abrir o coração e eu me preocupar com o problema dos outros como se fosse meu próprio problema, eu ter um coração quente com outra pessoa. Ah, se eu for para a igreja de Gangnam, ai, parece que meu coração está descansando lá. Ai, a pregação do pastor, ela entra como... ela entra tão quente no meu coração e ela me conforta. E ela acalma o meu coração e por isso meu coração ficou mais calmo. Eu penso que seria tão bom se a nossa igreja pudesse se transformar assim, né? Mesmo que eu fique aqui no púlpito falando sobre a palavra de Deus, mas o coração dos irmãos tem sofrimento, tem tristeza. Então a gente faz retiro, a gente tem reunião com os irmãos. Ah, mas indo lá eu quero abrir meu coração. Indo para aquela igreja, o meu problema já não se torna mais problema. Naquela igreja, eles me aceitaram com o coração tão quente. Se eu for lá, eu posso descansar o meu coração, eu posso falar o que eu quiser, né? Eu queria que fosse um coração, uma igreja assim, né? Nesse último tempo, independente da situação em que a gente estiver, independente do que a gente estiver passando, se a gente tiver um coração em paz, livre para poder adorar o Senhor, eu acho que ia ser muito bom. Porque tem muito momento que eu fico em pé, porque eu prego a palavra. Essa vez eu fui para Gangnam. Os meus netos, eles gostam de nadar. Então, eu não conseguia almoçar, né? E aí eu ia pra praia. E eu ia pra praia. E por 4 dias, todos os dias eu nadei. Então, na volta, milho. Desculpa eu falar isso, mas eu gosto muito de comida. Nossa, o milho é tão gostoso. Um milho, na nossa idade, é como se fosse uma refeição. Então, se eu comer 2, é como se eu comer um monte, daí é como se fosse um monte de refeição por dia. Eu não podia comer, né? Mas aí depois que eu começava a comer, ai, não devia ter comido, e eu comia um monte. E depois que eu voltei da igreja de Gangnam, do retiro de Gangnam, eu vi que minha perna inchou um pouco, né? Porque eu nadei, né? Eu fiz exercício, então como teve várias vezes... Meu sapato estava bem folgado, assim, estava bem bom. Então, o seu coração também, aquilo que incha teu coração, que deixa teu coração preocupado, essas coisas. Se tivesse alguma coisa que pudesse... a gente tem a palavra de Deus para poder desinchar o nosso coração, né? Então, quando a gente aceita essa palavra no nosso coração, então essa palavra pode resolver o nosso coração. No retiro, uma senhora trouxe a filha. Ela trouxe a filha dela e ela queria fazer comunhão comigo, que eu fizesse comunhão com ela. Era uma jovem de apenas 13 anos. Era uma menina, né? Aí no começo eu perguntei qual o seu nome. Mas ela me olhou de uma forma tão fria e ela não respondeu. Você não escutou direito? Qual o seu nome? Ela não respondeu. Qual a sua idade? Ela não respondeu e ela só ficou olhando para mim. Diz que ela tem um tipo de demência. Eu falei para a mãe dela, sinto muito, mas você poderia dar uma saída? Aí eu estava sozinho com ela.
Aí eu falei pra ela, sente-se, e ela não queria se sentar. Daí eu empurrei o ombro dela pra baixo e fiz ela sentar. Eu falei, levanta. Aí ela não queria se levantar, e eu puxei ela pra se levantar. Eu falei, senta de novo. Eu sou um vovô, né? Se você não obedecer o que o seu avô tá falando, então você pode apanhar. Então eu comecei a brigar com aquela criança, aquela jovem criança, né? Aquela menina. Dentro do coração das crianças, todas as crianças têm um coração insensato. Por isso, as crianças que fazem xixi na calça, por que fazem? Sem elas saber. Tem crianças que fazem xixi sem saber, mas tem crianças que mesmo sabendo, porque não quer ir pro banheiro. Então surge esse coração de querer fazer xixi. Daí elas fazem xixi. Faz xixi uma vez, depois faz mais uma vez, e depois ela não quer mais ir pro banheiro. As crianças têm esse coração insensato. Então, as crianças terem doença, ou se elas terem algum problema, parece tipo uma deficiência, então os pais eles têm meio que pena dos filhos. Então os pais querem fazer tudo que os filhos pedem, né? Ficam sentindo pena dos filhos. Então, as crianças se aproveitam disso. Faz xixi em qualquer lugar, faz cocô em qualquer lugar. Propositalmente se faz de pessoa com problema mental. E como a mãe aceita isso, as crianças têm esse coração insensato. Depois eu descobri, ela tem problema na fala. E ela queria esconder que ela não sabe falar direito, e ela decidiu o coração de não falar. Quanto mais a pessoa fala mal, então mais ela tem que falar. E principalmente quando é criança, porque se ficar com esse problema até ficar velho, então é difícil de consertar. Então ela sabe responder sim, mas ela não queria nem responder sim. Por quê? Porque se ela fala sim, tem que falar outra coisa, então ela estava com medo de mostrar que ela não sabia falar. Então ela vai ficar a vida inteira sem falar, e aí ela vai morrer muda. Eu, mais do que outras pessoas, o meu braço é mais curto que de outras pessoas, por isso, sempre que eu compro uma camisa pra mim, eu tenho que cortar um pouco a manga. A minha esposa sempre fala que eu tenho braço curto, que é bom pra... que tem a manga, aí fica com a manga comprida, que dá pra amarrar outras pessoas. Então, outra coisa é que meu pescoço é grosso. Pra comprar um terno pra mim que caiba, uma camisa que caiba o meu pescoço, é muito difícil, né? E também minha língua é meio curta. E eu não tenho uma boa sintética, assim, um bom jeito pra falar, né? Então, quando eu lia o livro, todo mundo ria da minha cara. Eu tinha vergonha de ler o livro em voz alta quando era criança. Então, desde um dia, eu comecei a ter o coração de querer consertar isso. E eu comecei a dar força em cada palavra que eu falava. A minha esposa até hoje fala. Ela falou que eu não consigo falar 33, ela falou que eu falo 33. E às vezes, quando eu uso o sotaque da minha terra, então eu ainda falo um pouco ruim, mal também, né? E ainda sou pastor, imagina, pior ainda, né? Eu não sabia que aquela criança tinha aquele problema. Eu não sabia porque ela não sabia falar. Mas com certeza, ela estava me enfrentando. Porque quando eu vejo, meu pensamento é mais certo do que o dela, então ia ser bom se ela me seguisse. Mas ela queria esconder que não sabia falar bem e ela estava querendo só ficar de boca fechada. Então, a vida inteira vivendo assim, quem vai quebrar o coração dela? A mãe dela jamais vai poder fazer isso.
A mãe dela, que somente queria protegê-la, esconder o defeito dela. Porque os pais amam seus filhos, tem muitos filhos que querem se aproveitar disso. Então, tem muitas vezes por isso que os filhos acabam ficando mal educados por causa disso. Então, naquele tempo, eu não tinha tempo de pregar, né? Mas eu tinha que fazer a reunião de pastores, né? Então eu peguei só um tempo para fazer, um tempo bem curtinho para fazer isso. Tinha uns 50, 60 missionários reunidos para eu pregar para eles, né? Mas ela não queria quebrar o coração. Aí eu falei: Você não vai conseguir me vencer. Eu vou te vencer. Se você não quebrar o seu coração, eu vou ficar a noite inteira assim. A noite inteira. Tem os pastores aqui fora. Eu vou primeiro resolver o problema com você. Eu falei essa coisa assim bem forte pra ela, né? Aí eu falei: senta. Ela não sentou. Aí eu bati nela. Aí eu falei: levanta. Ela não se levantou. Daí eu bati de novo. Então eu amo tanto as crianças. Então tem coisas que as crianças precisam que a gente faça além daquelas facilidades. Aí eu larguei. Aí eu estendi minha mão e falei: você coloca a sua mão em cima da minha. E ela colocou. Pessoal, eu fiquei tão agradecido. Porque ela quebrou o coração dela. Aí eu falei: vira a mão. E ela virou. Aí eu falei: troca com a outra mão. Aí ela trocou. Aí eu falei: senta. E ela se sentou. Aí eu falei: levanta. E ela se levantou. Aí eu abracei bem forte essa criança. Aí eu falei: obrigada. Se você escutar a minha voz assim, você vai melhorar. E ela começou a chorar. Desculpa eu falar isso. Tem que fazer assim, é com uma criança. Como é que a gente vai poder fazer isso com um adulto de 30, 40 anos? Não dá, né? Aí eu perguntei: você gostou de conversar com o pastor? Ela falou sim. E a mãe se assustou, porque a filha estava falando, né? Aí eu falei depois Aí depois a mãe entrou. Aí eu perguntei: você gosta de sorvete? Ela falou sim. Eu queria até comprar sorvete para ela, porque eu estava tão agradecido. Aí eu falei: você tem que escutar o que eu tô te falando. Então, ela sabia responder sim. Mas ela ainda estava com dificuldade de falar, né? E ela queria esconder isso. Mas se ela escondesse isso, ela ia ficar muda a vida inteira. Mas se ela começasse agora, ia dar certo. As crianças, conduzindo elas dentro do coração delas. Elas têm o pensamento delas, o que elas querem fazer, tem a teimosia delas, tem essas coisas. Com certeza. As crianças têm que ter o seu pensamento também, mas elas não podem viver só com os pensamentos dela. Elas têm que aceitar o que as outras pessoas falam, ela tem que escutar o que as outras pessoas falam. Elas têm que ver o que é certo para elas também, mas sem escutar, elas somente fecham o seu ouvido para suas coisas. Então, essas pessoas tornam o mundo escuro e tornam o mundo difícil. No mundo espiritual também é assim. Pessoal, vocês vêm para a igreja, Boa Notícia de Gangnam. Mas quando pregam, como é que tem que pregar? Tem que fazer, tem que decidir a posição, né, da palavra, assim, tem que saber exatamente o que vai pregar, porque se vocês pensarem que vocês sabem tudo, vocês vão desprezar a palavra, né?
Então, colocando uma palavra que vocês já sabem um pouco, e aí com um pouco do que vocês já sabem, do que vocês conhecem, é melhor a pregação assim. Mas qual é o problema? Qual é o pior problema? O pastor da igreja, quando ele prega, o pessoal vive de uma forma bondosa. Eles falam assim: maridos, amem suas esposas, confiem nos seus maridos. Então, eles colocam esse tipo de título. O marido, como é que tem que amar sua esposa? E a esposa, quando o seu marido não ama, então tem esse castigo. Então, a mulher, como ama seu marido, então tem esses métodos. Se falar essas coisas, então as pessoas podem aceitar bem, com facilidade. Mas, quando fala sobre o Evangelho, a Igreja Boa Notícia de Gangnam, qual é a diferença com outras igrejas? Então, as outras igrejas falam o quê? Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas meus pecados foram perdoados, mas porque nós cometemos pecado todos os dias, nós somos pecadores. Mesmo que a pessoa não tenha fé, é uma palavra que as pessoas podem entender com facilidade. Então, a maioria das igrejas estão pregando, pertencem a esse tipo de pregação. Então, o que a gente fala? Não, o nosso pecado foi lavado eternamente, nós somos justos. Essa palavra não é uma palavra fácil de se aceitar. Como eu, sendo pecador, cometendo pecado, eu posso dizer que eu sou justo? É verdade. Por isso, pessoal, quando os pastores pregam a palavra na igreja, se ele falar com aquilo que combina com o mundo do seu coração, vocês não vão ter rejeição, vocês não vão ter fardo. É porque eu estou fazendo mal, então é só eu fazer bem. Então, vocês podem até ter esse tipo de vida de fé, mas vocês, todos os dias cometemos pecados, mas como nós nos tornamos justos? Então, todos os dias a gente comete pecado. Então, mais do que acreditar nisso, mas eu cometendo pecado todos os dias, como eu posso me tornar justo? Essa palavra é muito mais de nível superior. Então, tem muitas pessoas que não conseguem entender esse tipo de palavra. Quando eu não compreendo essa palavra, eu tenho fardo, eu tenho reclamação, murmuração. E aí eu começo a reclamar. Por que a pregação do pastor é assim? Então, depois disso, escutar essa pregação, eu recebo o perdão dos pecados, eu nasço de novo. Então, quando entra essa exata fé, então no meu coração, ai, que bom, eu recebi perdão dos pecados, eu nasci de novo. Pode acontecer isso. Mas, quando eu não compreendo isso, pessoal, com a pregação da nossa igreja, voltem para casa e escutem 1, 2, 3, até 5 vezes escutem. Se vocês ouvirem, vocês vão escutar o quê? Eu escutei essa pregação, mas eu não me lembro. Vocês vão ter parte que vocês vão pensar assim. Então, é porque vocês não chegam nessa posição de vida espiritual que vocês não conseguem entender. Então, se vocês escutarem a pregação 1, 2, 3, 4 vezes, isso eu não tinha entendido, isso eu não tinha entendido. Então, vai ter várias partes que vai acontecer isso. Mas, se vocês não souberem disso exatamente e escutarem a palavra, quando vocês não entenderem, não, a palavra está muito chata, é difícil, ele sempre fala a mesma coisa, está pregando de novo sobre a mesma palavra. Então, o coração das pessoas flui dessa forma. Com certeza, eu posso usar alguns exemplos várias vezes, mas tem uma mensagem que eu quero passar através disso, mas a pessoa não consegue enxergar isso porque só escuta aquela palavra assim, né? De novo ele está falando disso, já é a 100ª vez que ele está contando essa história, surge esse tipo de coração. Então, nesse momento,
que começa a surgir a fé, né? Então, a vida espiritual que está viva e a vida espiritual que não tem vida, que está morta, qual a diferença? Aquilo que está morto pode ficar 10, 20 anos e sempre vai continuar igual. Mas a pessoa que está viva, ela se não comer por um ano, ela vai morrer. Se ela não respirar por uma hora, ela vai morrer. Então, o mundo espiritual é a mesma coisa. Mas não é só as crianças que têm um coração insensatos. Tem pessoas que têm 50, 60 anos, 70 anos. Mas as pessoas têm um coração insensato. Ah, eu preciso disso. Ah, mas isso é muito chato. Tem aquilo que não gosta. Tem aquilo que é difícil de se aceitar. Por exemplo, tem uma igreja chamada Navigator. Na missão Navigator, como é que essa missão começou? Então, uma pessoa, ela estava vivendo no rio, ela se encontrou com uma pessoa e recebeu a salvação. Ele estava tão feliz, dormindo tão feliz, mas aí no dia seguinte, ele trouxe um amigo. Aí ele falou o quê? Eu fiquei muito agradecido que você pregou o evangelho ontem. E meu amigo quer escutar isso também. Então, você pode pregar aquilo que você pregou ontem para mim? E ele pensou que ia falar aquela mesma coisa. Aí ele não pregou sobre aquilo. Ontem, porque eu falei para você isso, então você escutou e você recebeu a salvação. Então, se você escutou o que eu te falei, por que você não falou o que eu te falei? É porque você não escutou o que eu te falei. Era só você ter falado exatamente o que eu te falei. Porque assim, você poderia falar a mesma coisa, mas por que você não conseguiu falar? Ele não falou. Ele ficou meio sem graça. Tá, então eu que vou falar. Então foi uma coisa que ele escutou ontem. Então, porque ele recebeu a salvação, era só falar o que escutou. Mas ele não conseguiu escutar, mas ele não sabe por quê. Mas no coração dele, ele tinha fardo, ele tinha um coração de que não ia dar certo. Aí ele pensou, por que ele não falou? Porque eu recebi salvação ontem, ia ser tão bom se ele falasse, mas ele não falou. Aí, porque não tinha mais jeito, mas de uma forma assim, ele começou a falar aquilo que ele tinha escutado ontem, e ele falou pouco a pouco sobre aquilo que ele havia escutado ontem. Sabe o que foi surpreendente? Ele recebeu a salvação e no próximo dia, já alguém recebeu a salvação através dele. Então, pessoal, eu vou falar. Tem muitos irmãos que receberam salvação hoje, né? Mas tem pessoas que receberam a salvação faz 10 anos, mas ninguém nunca ainda recebeu salvação através de você, não é? Certo? Faz 5 anos. Por quê? É porque não recebeu a salvação? Não, recebeu a salvação. Mas por que que não dá? Porque nós temos um pensamento insensato. Não quero fazer. É que nem uma criança. É a mesma coisa que uma criança. Não quero fazer xixi no banheiro, eu vou fazer aqui nas calças. Você pode bater naquela criança que faz xixi na calça, mas quem tem 50 anos, você pode bater nela? Não, não pode.
Uma criança, ela tem deficiência, ela tem fraqueza, ela precisa de ajuda e ela querendo se utilizar disso, mas a pessoa que tem idade, ela utiliza da sua posição. Ah, eu sou pastora, até parece que vai me xingar, até parece que vai fazer alguma coisa contra mim. Então as pessoas querem se aproveitar disso. Certo? Desculpa. Quem não combina, quem não concorda com isso, levanta a mão, livremente. Pode falar, quem não concorda. Se vocês fossem uma criança, se vocês jogarem fora a sua posição e todas as coisas, e se tornassem pessoas que pregam o evangelho. Ah, ontem aquilo que o pastor me pregou, realmente, meus pecados foram lavados. Ah, se eu puder falar sobre isso, eu também vou poder pregar. Ah, eu estava sofrendo tanto por causa do pecado, mas eu recebi salvação ontem. Como? Ah, foi o pastor quem falou para mim. Sim, eu escutei o que o pastor falou ontem, eu quero falar exatamente como ele falou. Eu não sei se vai estar certo, tá? Mas você escuta uma vez, tá? Ó, eu vou falar, tá? Mas vê se tá bom, tá? Mas eu vou tentar uma vez. Quase não tem ninguém que faça, que viva desse jeito, né? Então foi aquela pessoa da igreja de Navigator e falou: vai, prega pra ele, prega pra ele, prega pra ele. E quando aquele navio chegou na Coreia, muitas pessoas naquele navio tinham recebido salvação. No começo não tinha nenhuma pessoa, aí ele pregou o evangelho, pregou de novo, pregou de novo. No começo foi difícil, foi bem difícil, mas ele sentou com uma pessoa. Ah, ele não quer falar pra mim, mas eu falo mal, mas eu vou falar, tá? Então escuta uma vez. Quando eu penso naquela palavra de ontem, então, quando ele lembrou daquela palavra de ontem, ele falou cuidadosamente sobre aquilo. Imagina quando a pessoa recebeu a salvação, quão feliz não deve ter ficado. Você também. Você ensina assim. Você vai, faz assim. Você vai e prega essa palavra. Quando aquele no navio chegou na Coreia, muitas pessoas tinham recebido salvação naquele navio. Por isso que começou a igreja Navigator. Uma criança. Surge o coração de querer fazer xixi nas calças. Porque lá fora é frio, não quer. Ah, eu vou fazer xixi aqui mesmo. Esse coração é um coração insensato. Por isso, porque foi confortável uma vez, não é ela que vai lavar a roupa, não é ela que lava o cobertor. Então, como a mãe deixa passar, quer fazer xixi de novo. Com certeza, sabe? Que é só sair e fazer xixi. Mas mas no coração das crianças insensatas, elas querem fazer xixi ali naquele lugar. Quem criou, as mães que criaram os filhos, vocês sabem disso, né? Sim, elas, com certeza. Mas se deixar passar esse tipo de coração, se deixar passar, as crianças se tornam em belos dementes. Há muitos dementes que eram normais. Então, na nossa igreja, os jovens que têm problema, 16, 17, 18, 19 anos, o problema é que vem muitos jovens. Aí, conversando com eles, eu vejo que muitos deles mudaram. E eles, sendo renovados, eles começam a viver uma nova vida. E o meu coração fica tão feliz. Uma vez veio um telefonema. Pastor, tem uma vizinha minha.
Esse jovem bateu no pai, bateu para quase matar. Ô pastor, me ajuda. Aí eu falei, traz para a igreja. Então, o pai dirigindo o carro, ele ficou com medo que o filho atrás dele batesse nele, ele não conseguia dirigir. Aí eu vi, isso na verdade não era nada. Aí eu sentei com ele e conversei. Por que você bateu no seu pai? Ah, eu não me lembro de ter batido nele. E pastor, quando meu pai ele começa a me repreender, eu fico que nem um louco, eu não aguento. Eu falei para aquele jovem: você escuta bem o que eu vou te falar. Você tem o teu braço, né? Você acha que é bom o braço ele dobrar ou não dobrar? O bom é que o braço dobre, não é? Sim, é verdade, a perna também. Se o seu braço não se dobrar, então você é deficiente. Então as pessoas, elas... Então, dobrar o braço, dobrar a perna, então isso é normal. Então, quando não dobra, aí é deficiente. Então, não só com o braço e com a perna, mas também o coração também. Então, as pessoas que têm um pensamento errado pensam que as pessoas insensatas é que quebram o seu coração. Então, seu coração quebrar seu braço quer dobrar, sua perna dobrar, sua cintura também poder dobrar, isso é uma coisa normal. Então, vive uma vez sem conseguir dobrar sua perna, sem dobrar seu braço. Então, como é que você vai conseguir comer? Como é que você vai sobreviver? Realmente é uma coisa muito necessária pra gente. Mais do que o braço dobrar, mais do que o pescoço dobrar, o mais importante é o quê? As pessoas que quebram o seu coração, as pessoas que sabem quebrar seu coração, as pessoas que não insistem no seu pensamento correto, mesmo eu não gostando, mas sabendo quebrar o coração para as outras pessoas. Esse tipo de pessoa é muito bom. Ontem eu entrei... Eu não sei como, mas eu entrei errado, né? E eles estavam fazendo reforma na estrada. E eu tinha que passar por ali. Aí eu abri a janela. E eu falei, desculpa, eu entrei pelo caminho errado. E aquela pessoa não ficou brava. Eles ficaram felizes. Na verdade, eu tinha errado, né? Eu não passei reto. E eu falei, desculpa, é porque eu entrei errado. E aquela pessoa ficou feliz. É uma coisa simples que aconteceu, né? Então, se as pessoas quebrarem o coração entre o marido e a mulher, então a relação também fica bem maleável. Se entre o pai e o filho também eles souberem quebrar o coração, então vai ter uma harmonia entre eles. Entre os amigos, se souber quebrar o coração, vai ficar tão boa a relação. Então o braço tem que saber se dobrar, tem que dobrar para ser bom. Então, uma pessoa que tem deficiência é a pessoa que não consegue quebrar. Mais do que quebrar a perna, dobrar a perna ou dobrar o joelho, tem que saber também quebrar o coração. Eu falei para aquele jovem. Sabe por que seu pai veio? Porque o pai não conseguiu quebrar o seu coração. Então, você já viu alguém que quebra a perna e tem que colocar a perna no lugar? Você já viu? Dói para colocar a perna no lugar, mas a pessoa grita, mas é uma coisa necessária. Você tem que saber, não é o seu pai que está te repreendendo. O seu pai já viveu bastante, ele tem mais experiência que você, porque ele te ama, porque ele quer quebrar o seu coração.
Imagina quanto sofrimento, quanta preocupação seu pai não tem quando você vai viver nesse mundo. Por isso que teu pai te repreendeu. Pastor, por que ninguém me falou isso? Se alguém te falasse, você ia escutar essa pessoa? Eu tô escutando. Ah, sim, obrigada por estar me escutando. O olhar dele mudou. Porque eu tinha que ir para uma outra cidade. Eu fui e eu fui com ele no banco de trás. Aí eu liguei pro pai dele. Vem para a igreja de Songsan que eu tô indo levar teu filho também. Quando o pai viu que o olhar do seu filho mudou, o pai ficou tão feliz e agradecido. Pessoal, no mundo do coração, tem muitas coisas que a gente não conhece. Tem tantas coisas que a gente tem que aprender. As pessoas que têm 50 anos, elas não querem aprender a estudar, elas simplesmente querem passar reto, mas se quiser aprender, elas mesmo não tendo aquele horário para estudar mais, se ela começar a compreender e ela quiser estudar, ela vai poder estudar. Ah, é assim. Ah, e assim você pode ter fé, você pode ter vida, você pode ter esperança na sua vida. A minha filha, por uns 10 dias, indo pra sair, quando eu saía para pregar, eu levava ela para a escola e conversava com ela. O diretor da escola da minha filha, ele falou que a escola ia pagar por todo o custo, né, do tratamento dela, porque foi a escola que errou. Tinha 72 pessoas em cada sala de aula naquele tempo, mas naquele tempo, por que foi justo com a minha filha? E eu acreditava que era porque tinha alguma providência de Deus. Por que Deus permitiu a minha filha passar por isso? E naquele tempo, conversando com a minha filha, eu pude ver que ela não tinha certeza na salvação. E eu fiquei tão agradecido. Desde então, eu comecei a pregar o evangelho para minha filha. O coração da minha filha mudou. E dentro daquele coração, ela começou a receber o coração de Jesus Cristo. Era a mesma filha que eu tinha, mas era muito diferente da filha que eu tinha antes. Por quê? Porque eu pude ver Jesus Cristo conduzindo o coração da minha filha. A minha filha, desde pequena, ela gostava muito de música. E naquele tempo, era muito caro para poder ter aula de música, né? Então, eu não podia nem imaginar. Então, passando dos 30 anos, ela começou novamente a ter aula de música. E trabalhando junto com o Coral Graças. Até quando eu vejo, não é minha filha, mas é Deus quem está trabalhando dentro dela, e fortemente eu posso agradecer isso. Essa vez vieram os pastores, os missionários, e no último dia que acabou o acampamento, depois que acabou o concerto musical, a cerimônia de encerramento, eu comecei a fazer comunhão com os pastores missionários. Os missionários entraram no seminário, eles tinham o coração de viver o resto da vida pelo evangelho. Então eles, com o mesmo coração, eles tinham esse coração de querer viver a vida inteira pelo evangelho, mas nem por isso todos eles são pessoas que abandonaram seu pensamento. Estando no seminário, quando a palavra e o pensamento entram em atrito, porque não dá conforme o seu pensamento, porque tem que aprender essa coisa tão preciosa de abandonar seu pensamento e seguir a palavra de Deus. Mas porque não consegue fazer isso, eles acabam mentindo, fugindo da igreja e partindo.
Mas um dia, depois que joga fora esse seu coração mau, desde então, essa pessoa recebendo a condução de Deus, a gente pode descobrir o poderoso trabalho de Deus que acontece dentro dessas pessoas. Hoje nós lemos Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação de Deus nesse mundo. Em Gênesis capítulo 3 fala sobre o pecado que Adão e Eva cometeram no jardim do Éden. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles aceitaram a palavra de Satanás e jogaram fora a palavra de Deus. E em Gênesis capítulo 4, o ser humano que cometeu o pecado, qual é a imagem deles? Satanás, ele fez esse desenho. Em Gênesis capítulo 4, Deus, através de Caim e Abel, Deus desenhou exatamente o coração do ser humano. Pessoal, nós não sabemos exatamente qual a imagem da nossa pessoa. A gente não sabe exatamente como é que é. Mas através da Bíblia, a gente está aprendendo o coração de Deus. É o nosso coração. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 4, aparece Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. O que quer dizer? Adquirir. A palavra Caim. Então Adão e Eva, eles coabitaram e nasceram um filho chamado Caim. E era tão bonito. Está escrito, adquirir um varão. Eles estavam felizes, ganharam, né? Está escrito, por isso que o nome é adquirir, ganhei. E depois, a Eva engravidou de novo e teve o segundo filho que se chama Abel. Abel significa vão. Nasceu um filho, mas por que está dando o nome de vão? Será que vai se tornar... será que vai poder sobreviver? Acho que não vai. Foi em vão. O Abel parecia mais fraco, parecia mais deficiente que outras pessoas. Caim, ele era forte. Então, ele era um agricultor. Ele plantava, ele arava. Fazendo trabalho pesado, Caim, ele foi um agricultor. E Abel, ele era muito fraquinho. Ele não tinha força para cavar, não tinha força para carregar cargas, ele não tinha forças para fazer nada. Por isso Abel, ele pegava algumas ovelhas e simplesmente, porque ele era fraco, ele comia de manhã e depois ele ia lá para as ovelhas, e aí ele cochilava um pouco e depois voltava para casa. Então vivia junto com o Caim. Então qualquer pessoa que visse o Caim era inteligente, era forte, realmente era um filho assim que dava para depender. Mas qualquer um que visse, via que Abel era uma pessoa fraca e que não podia ajudar em nada, né? E aqui no versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor do Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim, ele pegou dos frutos da terra. Por quê? Porque ele plantava bem. Então, aquelas frutas bonitas, aqueles bons espigas, e foi isso que ele levou para diante de Deus. Por quê? Porque era muito bom, mesmo que ele visse aquilo, era muito bom aos olhos dele. Então Abel falou que foi sacrificar alguma coisa para Deus, mas ele estava derramando sangue.
Estava queimando, e quando Caim viu, ai Abel, o que você está fazendo? Por que está derramando sangue? Por que está fazendo essa coisa nojenta? Você não tem frutos, então toma, ó, Deus vai gostar desse fruto da terra. O Abel falou, não, eu quero ofertar isso mesmo que eu estou ofertando. Não, ai, tá sangrando, que nojo. Abel, porque tudo lhe era falto, ele não podia confiar nele mesmo. Então, qual o sacrifício que vai agradar a Deus? Ele procurou pelo coração de Deus. E assim, pela vontade, ele descobriu a vontade de Deus que queria que ele sacrificasse as primícias do rebanho, né? Mas o Abel, porque ele sempre achava que o julgamento dele era certo, essa oferta que eu sacrificar, Deus também vai gostar, porque o que eu gosto, Deus também gosta. Do que eu faço, Deus também vai gostar que eu faça. Então, o meu pai e a minha mãe gostam, eu também gosto. Então, por que Deus não vai gostar? Então, por isso ele sacrificou das primícias do rebanho e da gordura quer dizer, dos melhores frutos da terra. Quando eu fiquei com 50 anos, eu pensei que eu ia poder viver só até os 60 anos. Então, como eu não morri, eu já passei dos 70 anos agora. Diante de Deus, o que me deixa agradecido não é uma coisa que eu tenho que decidir, que eu posso decidir. Vivendo e podendo estar saudável e pregando a palavra de Deus é tão gratificante. No mês de outubro, já vai fazer 52 anos. Então, por mais de 50 anos, ficando no púlpito, pregando a palavra de Deus, é uma coisa tão gratificante. Uma pessoa como eu, quem sou eu? Uma pessoa como eu. Ontem, eu conversei um pouco com uma irmã. Há pouco tempo atrás, ela escutou o evangelho, né? Mas ontem eu preguei mais uma vez o evangelho para ela. Então, ela queria ter certeza da salvação dela e ela queria pregar esse evangelho para sua mãe também, mas a mãe dela frequenta outra igreja. Daí eu falei para ela. Então eu vou pro retiro e me encontro com cada pessoa. Então, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas, na verdade, não é qualquer pessoa que faz. Porque a pessoa recebeu a salvação, mas algumas pessoas, recebendo a salvação, fica tão feliz. E tem pessoas que recebem salvação através dela, vem felicidade através dessa pessoa. Deus trabalha através dela, aparece o poder de Deus nessa pessoa. Mas por que através de algumas pessoas, depois que recebeu a salvação, mesmo passando-se 10 anos, ninguém recebeu salvação através dela? Tem um problema no coração. Então, Gênesis capítulo 4 está falando o quê? Caim tem o fruto, tem aquelas coisas que ele pensou que Deus ia gostar. Porque Abel sempre ele era meio fraco, falto. Então ele procurou cuidadosamente pelo coração de Deus. Qual é o sacrifício que Deus deseja verdadeiramente, né? Ele procurou por isso. Ele sabia que Deus não ia se agradar do fruto da terra. Pessoal, vocês frequentam assim vagamente a igreja, fazem vagamente a vida espiritual, mas se vocês olharem a sua pessoa, vocês vão ver quão sujos, maus, egoístas e sujos vocês são. Deus não vai se agradar de uma pessoa assim como eu. Deus me ama, mas Deus não vai se agradar desse meu coração.
Por isso que Deus queria amaldiçoar o ser humano. Se eu viver com esse meu próprio coração, eu também vou receber maldição, eu também vou ter dificuldade. As pessoas que servem a Deus, procurando pelo coração de Deus, esse coração que eu tenho, é um coração que não agrada a Deus. Então, no fim de 1976, eu estava junto com o missionário Henderson e eu tinha um carro Land Rover que eu estava andando com ele. E naquele tempo eu andava de carro com ele, mas um dia um cilindro, né, do carro quebrou. E como aquele cilindro quebrou, o carro não estava andando. A gente ligou para a concessionária do Land Rover, mas a peça só tinha, a mais próxima era em Singapura. Então a gente tinha que mandar dinheiro para Singapura e depois de um mês vinha a peça. Então, como a gente não tinha como deixar o carro parado, a gente precisava do carro a gente precisava, né? Então a gente achou essa peça, esse cilindro desse carro. E aí a gente a gente cortou, né, esse cilindro para caber nesse Land Rover. E como aquele cilindro não pertencia ao nosso carro, o carro estava indo, mas a gente sempre tomava cuidado. Para não dar fardo naquele carro, né, para não estragar o carro. Quando a gente pisava na embreagem, a gente tomava cuidado. Quando a gente trocava a guia também, a gente sempre tomava cuidado com tudo daquele carro. Mas aí depois de um mês, em Singapura, veio aquele cilindro que a gente tinha encomendado. Eles tiraram aquele que a gente tinha colocado e colocaram o do Land Rover. E como colocaram o verdadeiro, né? Nossa, tava muito boa. Então, o coração do ser humano mesmo quebrando, cortando. Mesmo você arrumando aquele cilindro, mas não é o mesmo cilindro do Land Rover. Assim também, vocês podem querer arrumar o seu coração, mas não é o coração de Deus. Mesmo vocês cortando, arrumando para ser um coração bom, mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Para fazer esse trabalho de Deus, precisa-se do coração de Deus. Mas os crentes, assim como Caim, esse bom fruto, essa boa espiga, Deus vai se agradar disso. Eu fazendo isso, Deus vai gostar. Então as pessoas estão sendo enganadas. Deus não aceitou a oferta de Caim. Muitas pessoas, assim como Caim, seguindo o pensamento de Caim, seguindo a sua bondade, fica feliz quando ajuda os outros, quando faz bondade. Eu fiz esse trabalho voluntário. Tudo que sai do coração do ser humano, Deus não aceita. Isso é o fruto da terra. Então Caim, ofertando o fruto da terra, esse fruto da terra
Deus vai se agradar. Mas não se agradou. Deus não a aceitou. Pessoal, no coração de Caim, se eu mandar esse fruto bom, Deus vai se agradar, Deus vai gostar. Pessoal, vamos nos reunir, vamos fazer esse sacrifício para Deus. Parecia muito agradável, parecia muito bonito, parecia muito espiritual, parecia muito verdadeiro. Mas aquele ódio, a inveja, o coração de querer matar ao seu irmão, Deus, ele tirou esse coração de dentro de Caim. Com esse coração, essa sua verdade, esse seu zelo, você quer sacrificar para Deus? Aquele seu coração mau que está escondido de inveja, de ódio, esse coração mau, Deus, ele fez aparecer tudo isso. Quem é que quer sacrificar diante de Deus com esse coração sujo e mau? Deus falou. Muitas pessoas acreditam no seu pensamento. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Amados irmãos, qualquer um de nós nessa manhã, não existe ninguém que tenha o mesmo coração de Deus. Com certeza, dentro dos seus corações, vocês têm coração agradável, vocês têm algum coração precioso. Mas quando a gente bota seu coração de ponta cabeça, tem mentira, tem ódio, tem lascívia, tem arrogância, tem lascívia. Deus, ele não vê só isso. O que você está prestando de culto, essas coisas. Deus vê o que existe dentro do seu coração. O Caim matou seu irmão Abel. Deus falou para Caim: Caim, cadê teu irmão Abel? Não foi com Pedro que hoje à noite todos vós me negareis? Senhor, todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Senhor, como assim? Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. Quando Pedro viu só um lado seu, era bonzinho, era precioso, era verdadeiro, era fiel. Então ele pensou que ele jamais negaria o Senhor. Hoje de manhã vocês também são iguais. Dentro de vocês tem aquela bondade, tem aquele zelo, tem aquela sua coisa. Quando vocês só veem essas coisas boas e fiéis, parece que vocês nunca vão cometer pecado, parece que vocês nunca vão cometer maldade nenhuma. Vocês podem ter esse tipo de coração. Por isso, muitas pessoas são enganadas por si mesmas. Mas no fundo do seu coração, dentro de todos nós seres humanos, tem maldade, tem mentira, tem lascívia, tem falsidade, coração de ficar contra Deus, de somente querer seguir a sua cobiça. Todos vocês têm esse coração dentro de vocês. Então, quando você quer... Quando um comerciante vai vender alguma coisa, ele esconde a parte podre, a parte estragada. Se vocês fossem vender maçã, todos vocês venderiam assim. Vocês vão colocar as coisas boas para cima e aquilo que está podre, estragado, vocês vão colocar para o lado de baixo. Assim é o coração do ser humano. Por isso, de vez em quando, as pessoas que tenham pensamento mau,
pensam que quando elas fazem alguma coisa boa, elas pensam que são boazinhas, elas pensam que são inteligentes, elas se iludem. E elas pensam que Deus vai se agradar dos sacrifícios e das ofertas delas. O sacrifício que Caim deu para Deus, Deus não viu aquele sacrifício bom. Deus viu aquele coração mau de que Caim podia matar o seu irmão. Hoje de manhã Deus está falando silenciosamente para vocês. Joguem fora aquilo que vocês enxergam. Joguem fora também aquilo que é verdadeiro para você. Jogue fora todo o seu pensamento. E Deus está falando somente para vocês aceitarem somente o coração de Deus. Mesmo que não seja o coração de Jesus Cristo. Ah, mas eu estou vivendo de uma forma tão verdadeira, eu estou fazendo tão bem, eu estou sendo tão fiel. Todos os pastores que partem da nossa igreja falam a mesma coisa. Ai, eu me esforcei. Ai, eu fiz bem. Ai, eu queria mesmo fazer bem. Mas assim acaba se tornando uma pessoa que reclama. Eu tenho que saber quão mal é tudo aquilo que eu faço, mesmo recebendo a salvação. Eu tenho que saber quão sujo é o pensamento que surge dentro de mim. Vocês sorriem para os irmãos, para as irmãs, vocês podem aceitá-los com o coração feliz, mas mesmo assim, dentro dos seus corações, vocês não podem se esquecer que vocês têm coração sujo e mau. As pessoas que sabem disso, porque elas não podem confiar em si mesmas, elas não vão para diante de Deus com as suas próprias ofertas, jogando fora o seu pensamento. Eles podem ir para diante de Deus. E não o seu coração, mas o coração de Jesus Cristo. Ai, como é que eu vou saber o coração de Deus? Não sei, por quê? A pessoa que acredita no seu pensamento de que ela está certa, ela nunca vai saber o coração de Deus. Eu tenho que saber que eu estou errado. Ah, assim como Caim, eu estou querendo sacrificar isso diante de Deus. Eu sou mau, eu sou sujo, eu sou imundo. As pessoas que reconhecem isso, quando você se abandona, você pode começar a refletir o coração de Deus. Abel, ele descobriu o coração de Deus. Não aquele fruto da terra, mas a primícia do rebanho, que é Jesus Cristo. Aquele sangue, aquela gordura é do que Deus se agrada. Abel, ele matou um cabrito. Deus, eu tenho muitos pecados. Deus, eu sou mau. Por causa do meu pecado, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Olhando para esse sangue, olhando para essa gordura, por favor, que o Senhor possa me aceitar. Abel se tornou uma pessoa que recebeu o amor de Deus. Hoje nós falamos que recebemos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, mas há muitas pessoas que, assim como Caim, seguem o seu pensamento. No final, quando a gente vê a última parte dessa Bíblia, o que Caim fez? É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. No começo, Caim, ele foi para diante de Deus com o coração zeloso, fiel, esforçado. Mas no final, o Caim foi para diante de Deus como? É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Com esse coração, Caim foi para diante de Deus. Deus, concedendo a sua graça para Caim, ele deu uma marca que para qualquer pessoa que o encontrasse não pudesse matá-lo. Nós somos enganados por Satanás hoje, porque nós somos descendentes de Adão. Eu não queria. O Abel, ele pensava como, eu sou muito fraco, e pela graça de Deus, ele pôde sacrificar algo agradável a Deus. Ultimamente,
Quando eu disse que está próxima a volta de Jesus Cristo, eu vejo algumas coisas. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Recebendo salvação, vivendo por 10, 20, 30 anos. Há muitas pessoas que somente viveram sendo arrastadas pela cobiça da carne. Estimados irmãos da igreja de Canaã, as vozes que surgem da sua carne, vivendo bem, comendo bem, sendo reconhecido pelos outros, não esse tipo de vida. Não essa voz que surge da minha carne. Mas que a gente possa abrir os ouvidos para escutar a voz de Deus. A sua fraqueza, o seu defeito. Não simplesmente deixem passar. Eu sou assim fraco. Eu sou assim mal. Eu sou assim muito mal. Por isso, com o meu coração não dá certo. Eu preciso do coração de Jesus Cristo. Deus me deu a Bíblia. Deus me deu o Espírito Santo. Jesus Cristo veio em forma de Deus na carne. E assim eu acredito que nós nos tornaremos pessoas que vão aceitar a condução de Deus. Vamos aprender o Evangelho e vamos espalhar o Evangelho. E vamos alegrar a Deus. E que nós possamos nos tornar pessoas que glorifiquem a Deus. E assim, quando ficarmos diante de Deus, todos os seus familiares, amigos, todos, sem que o seu coração se arrependa, sem ter dor no coração, que todos nós possamos nos tornar irmãos, que sejamos arrebatados.